O torcedor do Flamengo quer saber, se o Pedro jogar um pouquinho contra o Bragantino, um pouquinho contra o Atlético, vocês acham que pode começar como titular a final de Lima? Eu acho que sim, Plia. Principalmente o que ele apresentar, né? Até porque um jogo desse, se o Pedro tiver 90%, ele vai querer jogar, Plia. No final de semana. Plia, eu nunca gosto de colocar assim, por maior diferença que seja. Hoje o Flamengo é favorito contra qualquer outra equipe, mas num clássico eu nunca consigo. Salve, salve, nação! Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Flamengo, líder do Brasileirão, e o Fábio Luciano e Luiz Fabiano rasgaram elogio ao Flamengo após o Flamengo conseguir a liderança do Brasileirão e a probabilidade do título aumenta demais. Teremos um clássico Fla-Flu agora, né, que vai decidir muita coisa a favor do Flamengo, ou a favor do Palmeiras, né, espero que seja a favor do Flamengo. E também a decisão da Libertadores, dia 29. Será que o Pedro, mesmo não tendo um 100%, tem que jogar? Ou é melhor colocar o Bruno Henrique, né? Então vamos debater sobre... Eles debateram sobre a situação e deram, obviamente, as suas opiniões, né? Então, deixe seu like, vamos embora para mais um vídeo aí. O vídeo tá bom hoje. Hype o vídeo aí, comenta a sua opinião também. Se o Pedro ou o Bruno Henrique tem que jogar. Ih, meu webcam travou aqui. Meu Deus. Tamo junto e é nóis, vamos embora para mais um vídeo aí. Notícias do Flamengo no jogo. Cebolinha bem no segundo tempo, Capitão? Bem no segundo tempo. A gente até falou um pouco sobre isso, né, com o Fabinho. Entrou muito bem, Plia. Assim, não é um padrão desse Cebolinha de hoje, né? Ele tem tido algumas oportunidades, em alguns jogos ele contribui para resultados positivos, em alguns é cobrado pelo torcedor, mas nesse jogo específico ele foi muito bem. O menino que entrou também, o Douglas, né, acabou fazendo um gol, é bacana você ver. Primeiro toque na bola como primeiro toque na bola, imagina. Segundos em campo, exatamente, né? Mesmo sendo o quinto gol, mas é importante para o menino. Mas assim, o Flamengo, a gente falou isso na semana passada. Né? Os desfalques que também, né, Fábio? Sim, os desfalques que o Palmeiras teria contra o Santos. E os desfalques do Flamengo e quem estaria em campo. Então o Flamengo, enfim, colocou em prática tudo que a gente falou, né? O Flamengo, mesmo com desfalques importantes, é um time muito competitivo, de bons jogadores. E o Cebolinha é um caso particular, porque entrou nessa partida muito bem. É um crime, eu já falei isso hoje no Equipe F, mas eu reforço, eu repito aqui com vocês. No momento chave do campeonato, no momento decisivo, os dois times que estão brigando efetivamente pelo título serem esfacelados dessa maneira, né? E não apenas em uma rodada já seria terrível, mas em duas rodadas. Como é que se explica um negócio desse? Eu estava para falar isso, porque o Samir, o presidente da CBF, faz um excelente trabalho, né? Já fez o fair play, o calendário, mas uma competição é para ser igual, né? Direitos iguais para todos. E como numa rodada tão importante, você tira tanto jogador de duas equipes e sem contar as outras, né? Também que são beneficiadas com isso, né? É uma coisa que não faz jus à competição de todo mundo ter direitos iguais, né? Direitos iguais, né? Porque é impossível. A data FIFA estraga um campeonato. Sim, o Flamengo volta a jogar daqui a 2 dias, na quarta-feira. Aí um jogo mais parrudo, um jogo difícil mesmo, contra o Fluminense. O mandante é o Fluminense, vai ter em tese, não sei se o maior número de torcedores, mas vai ser mais equiparado do que normalmente é o Fla-Flu, né? E até tem um detalhe que o nosso Ricardo Santi me contou agora há pouco, a torcida do Flamengo só está tendo acesso aos ingressos para o Clássico de quarta-feira agora, vai ter que comprar em cima da hora, quando o Fluminense já há algumas semanas pode comprar o ingresso para essa partida. Cerca de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente para a torcida do Fluminense, Santi? Nessa casa, e mais uma vez o Flamengo com desfalques, eu não sei se alguém vai voltar a tempo para jogar o Fla-Flu, porque os jogos são todos amanhã à noite e a maioria nos Estados Unidos, jogos noturnos, porque você também tem essa questão, né, né, capitão? Sim. Como é que o Arrascaeta jogou amanhã à noite nos Estados Unidos, contra tem um os tempo Estados mínimo Unidos. de recuperação. Tem uma mínimo. final de Libertadores no dia 29. Você vai arriscar ele na quarta-feira? Não dá para arriscar.
Ainda mais com esse tempo tão curto de recuperação, né? Com um jogo também tão importante que o Flamengo tem com relação à final da Libertadores. Mas é isso, eu acho que o Flamengo, mesmo com esses desfalques, lógico que, por exemplo, o Arrascaeta é um jogador que não tem substituto, né? Você não consegue encontrar no elenco do Flamengo alguém que faça algo parecido com o que ele vem fazendo, principalmente nesse campeonato. Mas o Flamengo tem um time capaz, né? Que a gente viu contra o Sport, uma forma diferente de entrar no jogo, de concentração, de intensidade, como a gente já falou que aconteceu no primeiro tempo, de enfrentar o Fluminense de igual para igual, assim. O Flamengo perdeu jogadores importantes, mas tem uma capacidade de elenco, né? O Flamengo, com relação à seleção brasileira, por exemplo, perdeu poucos jogadores, né? O Palmeiras teve até jogadores de todas as seleções mais convocados do que o próprio Flamengo. Mas é isso, eu concordo muito assim com o que o Luizão colocou. Eu acho que não é nem a data FIFA o problema, né? É mais a gente adequar o calendário, porque em um momento tão importante como esse, decisivo, né? Ainda mais de dois clubes que estão brigando ali ponto a ponto pelo título brasileiro, você perder jogadores importantes, titulares, claro, né? Porque por isso que são convocados em um cenário aí tão especial aí, que é essa final de competição de Campeonato Brasileiro. E não é fácil, né? Imagina você na cabeça do Felipe Luiz fala, pô, a Arrascaeta vai chegar, ele vai querer jogar. Sim. Óbvio que ele vai pedir para jogar jogando no Uruguai, jogando os minutos ou não jogando. Aí tu chega e você fala, puta, e agora? Será que eu coloco, não coloco, senão eu vou perder o cara, posso perder o cara para a final da Libertadores, mas também se eu não começar aqui eu vou ser cobrado, que eu posso perder o Campeonato Brasileiro. Parece fácil, mas não é essa decisão. Nesse momento é ouvir o que o jogador tem para dizer, né? Porque... A questão é que, tirando os brasileiros, se bem que o Alexandre e o Danilo já não vão jogar, já está certo, já estão descartados. Mesmo o Alexandre deve jogar amanhã contra a Tunísia. O Danilo a gente não sabe se vai ser aproveitado em algum momento, mas já de forma pré-determinada, o Flamengo sacou esses dois do jogo contra o Fluminense, tanto que nem aceitou a carona da Leila para voltar mais rapidamente. A gente fala mais do Arrascaeta por causa, como o Fábio falou, não tem substituto para o Arrascaeta. Os outros jogadores você até encaixa ainda, são parecidos, né? Os estrangeiros, os que jogam nas outras seleções sul-americanas, devem jogar as partidas de amanhã. Provavelmente. Então aí fica realmente pesado, é um risco muito grande. Isso deixa o jogo de quarta-feira sem favorito? Eu acho que... Lembrando que o Fluminense está fresquinho também, né? Porque não jogou no final de semana. Eu nunca gosto de colocar assim, por maior diferença que seja, hoje o Flamengo é favorito contra qualquer outra equipe, mas num clássico eu nunca consigo, assim, cravar esse time é favorito. Clássico acontece muita coisa, cara, é diferente, a motivação, a concentração... eu não cravaria o Flamengo favorito em hipótese alguma contra qualquer outra equipe do Rio de Janeiro, se falando em clássico, né? Então acho que é um jogo super aberto e as duas equipes têm totais condições de conseguir o placar. O Flamengo estando completo ou não, com a volta ou não volta desses jogadores das suas seleções. O Flamengo conseguiu roubar a liderança do Palmeiras em 2 rodadas, né? 2 rodadas em que o Palmeiras foi derrotado. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante do clássico de sábado também na Vila Belmiro, a derrota pro Santos. O Flamengo ganhou esses 2 jogos, né? Ganhou do próprio Santos e ganhou esse jogo que a gente acabou de mostrar contra o Sport. Depois do jogo contra o Fluminense, o empate nem deve ser encarado como um desastre na quarta-feira, porque mesmo que o Palmeiras derrote o Vitória, que é uma tendência no mesmo dia, na quarta-feira também, o Flamengo mantém um pontinho na frente do Palmeiras. E no final de semana tem um jogo muito ganhável, que é contra o Bragantino. Enquanto o Palmeiras também tem um jogo que tem uma grande chance de fazer os 3 pontos. São 2 jogos seguidos no Allianz Parque, recebe o Fluminense. E pensando, de novo, não podemos esquecer jamais, da partida do dia 29, cada time ainda terá um jogo na terça, jogam no sábado, depois na terça-feira da semana que vem, daqui a 8 dias. O Flamengo contra o Atlético Mineiro, fora, e o Palmeiras contra o Grêmio, também fora. São jogos também que os 3 pontos não são favas contadas. Tem muita água para rolar debaixo da ponte, Capito. Tem muita coisa, Plê. A gente analisou a tabela rodadas atrás, assim, e imaginava um outro cenário para o Palmeiras, né? Que seria talvez complicado para o Flamengo tirar essa vantagem. Enfim, cada um briga pelos seus interesses. O Pedro, para jogar no dia 29 em Lima, tem que participar de, no mínimo, quantos desses 3 jogos? Para quarta-feira, acho que é impossível. Para quarta-feira, existe a conversa de que Jorginho e Léo Ortiz possam, de repente, voltar.
Mas o Pedro, o importantes. torcedor do Flamengo, quer saber, se o Pedro jogar um pouquinho contra o Bragantino, um pouquinho contra o Atlético, vocês acham que pode começar como titular a final de Lima? Eu acho que sim, Plia. Principalmente o que ele apresentar, né? Até com relação à segurança e confiança de movimentação, aos combates, enfim. A gente sabe que a lesão dele tem muito a ver com relação a isso, né? Proteção de bola, contato com o zagueiro, enfim. Eu acho que o Flamengo tem, né? Até o Felipe Luiz mesmo, capacidade de analisar tudo isso, porque vai ser um jogo na final de muito contato físico, né? Colocado ali pelo Palmeiras. Então eu acho que é importante para o Pedro estar em campo. O Gomes não vai aliviar para ele, não? Imagina, Pedro. Eu ia falar, a gente pode, né? Não é que você é maldoso, né? Mas se você sabe que o atacante ali, o seu rival, ele tem algum tipo de problema, você vai levar isso ao limite, ao extremo. É um jogo, né? Exatamente. Então é importante o Pedro, a minutagem para ele, sequência ali, um pouco de ritmo, contato com os companheiros, enfim, entrar no clima novamente de competição, mas também essa questão física, como ele vai se movimentar, como vão ser os contatos com os zagueiros adversários, mas é um jogador que será muito importante para essa decisão, Plia. Por mais que o Bruno Henrique tenha atuado bem, tenha feito gols, mas é um jogador de característica diferente, importante para um jogo decisivo como esse, até por esquema tático do Flamengo para essa decisão. O Flamengo está fazendo força para essa recuperação. A maneira como o Palmeiras joga, dificilmente vai dar campo pro Flamengo apostar em velocidade. No caso, um Bruno Henrique jogando como 9. Então é fundamental a presença do Pedro, cara. Ainda mais esse entrosamento que nós já falamos outras vezes com a Arrascaeta, de sair, abrir espaço, de proteção de bola. O Pedro ainda sem o ritmo ideal ou o Bruno Henrique do jeito que ele está jogando? Pela característica de jogo do Palmeiras, eu começaria com o Pedro. Eu vou muito em cima do que o Fábio falou, não é nem questão de ritmo de jogo, porque a gente está em final de temporada, acho que isso nem precisa, já está jogado. Por mais tempo que final de campeonato. Eu acho que não. Acho que isso daí já está em final de campeonato, é uma final de Libertadores. Acho que é mais a questão da segurança mesmo, de fazer os movimentos, de contato, porque um centroavante ele vai precisar utilizar os braços. Então é mais isso, mais essa segurança num jogo, né? Que treino provavelmente ninguém, ele não está tendo contato físico com ninguém, ele pode estar treinando, mas não vai ter contato físico com ninguém até o dia do jogo, então é mais para dar essa confiança pro próprio Pedro, né? Pedro é difícil, né? Pro próprio Pedro, né? Para ele ter essa segurança mesmo de fazer os movimentos mais naturais, né? Mas falando do jogo contra o Palmeiras, eu acho que por característica, eu acho que o Pedro encaixa melhor. Luiz, qual foi a situação mais limitante do ponto de vista físico que você já viveu em campo? Uma partida importante que você tinha ali uma questão física e não conseguia desenvolver o seu melhor. Não, assim, por preocupação, foi contra o Goiás, que eu tinha uma lesão na coxa de grau 1. São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás. E aí, mesmo assim, eu fui pro jogo e consegui jogar jogar bem, sem problema nenhum. Mas a preocupação era ter uma lesão maior. E pensa isso na hora do jogo? Pensa. Eu pensava. Não esquece? Não esquece. Na hora que eu ia fazer o arranque, eu sempre tentava defender a minha perna esquerda, minha lesão era na perna esquerda, mas graças a Deus eu consegui jogar o jogo e nada de mais grave aconteceu. Mas é ruim. Você pensa que nem o Fábio? Dos dois, mesmo o Pedro não vindo jogando, para o jogo contra o Palmeiras é mais indicado que o Bruno Henrique? Sim, característica de jogo, como o Fábio falou. É bom ter um jogador que prende a bola para os companheiros chegarem. O Pedro é esse jogador que também abre espaço. Quando você tem um centroavante, o zagueiro, os dois zagueiros se preocupam, porque um tem que marcar, o outro tem que ficar um pouco mais na sobra e acaba gerando espaço para os outros companheiros. E você tem o Bruno Henrique para o segundo tempo. O segundo tempo, talvez, dependendo de como vai estar o jogo, vai ter mais espaço, porque se o Flamengo estiver ganhando, o Palmeiras vai ter que sair para o jogo, vai dar mais espaço. Então, tem uma arma que é o Bruno Henrique, talvez para o segundo tempo. Até porque um jogo desse, se o Pedro tiver 90%, ele vai querer jogar Plirra. Só se ele estiver limitando muito com dor, tudo, que aí é difícil. Mas se o cara tiver 90% um jogo desse, ele vai querer jogar com toda certeza.
Luizão, o Palmeiras entrou em campo no gramado da Vila no sábado à noite, já sabendo que precisaria bater o Santos para não ser superado pelo Flamengo. Palmeiras cheio de desfalques, praticamente o time reserva. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Flamengo, líder do Brasileirão. Eu vou ser bem breve aqui nesse resumo aqui da nossa parte do vídeo aqui, já que minha webcam não tá ajudando, né? Tá travando, não sei porquê. Luiz Fabiano e Fábio Santos comentaram sobre a situação do Pedro na final da Libertadores. Será que o Pedro deve jogar ou não deve jogar, né? Então, é aquilo. Para mim, sim. Dependendo de como o Pedro vai chegar ali na última semana, né? Ou na semana que vem já. Na semana que vem, faltando 3, 4 dias para o jogo, né? Obviamente que a cada dia ele vem sendo avaliado pelo DM do Flamengo para ver se ele consegue, sim, estar apto a poder jogar, né? Acho, minha opinião, que ele deve jogar, mesmo com uma proteção, né? Porque um jogador do tamanho do Pedro, da importância do Pedro para o elenco do Flamengo ficar fora de uma final de Libertadores, eu acho meio difícil. Mesmo ele estando lesionado, a situação do antebraço dele ainda não ter calcificado 100%, na minha opinião, pode não ter calcificado 100%, ele ficar de fora de uma final tão grande como essa, né? Então, minha opinião é que o Pedro, mesmo não estando 100%, ele deve ir para o jogo, né? Podemos, melhor dizendo assim, ir para o sacrifício, né? Entendeu? Ir para o sacrifício. Se caso não dê, se ele piorar, a situação que pode acontecer, espero que não pode acontecer, o Bruno Henrique sempre é usado ali como centroavante, como vem jogando, né? Então acho que sim, na minha opinião, mesmo o Pedro não estando 100%, deve jogar a final com uma proteção no braço ali e seja o que Deus quiser, né? Importante que o Pedro tem que jogar, porque é um cara muito decisivo, importante para o Flamengo e é aquilo. O Flamengo sem o Pedro, o Flamengo muda o seu estilo de jogo, porque não tem um jogador no time do Flamengo com as características de Pedro que consegue fazer o que ele faz, conseguir segurar a bola lá, ser um armador também, entendeu? Porque a gente viu na época, acho que foi contra o Palmeiras, né? O que o Pedro consegue fazer quando tá em campo, né? Os próprios jogadores procuram o Pedro, diferentemente quando tá com o Bruno Henrique, né? Sabemos que o Bruno Henrique é um cara de velocidade, tem uma boa impulsão, mas é um jogador não de contato. Ele gosta de buscar o contato, consegue segurar a bola lá na frente. Então, temos um elenco muito bom, entendeu? O melhor elenco da América do Sul, mas jogadores com as características do Pedro não temos, né? Então, é isso aí, tamo junto. Minha web... Ai, travou de novo, meu Deus. É isso aí. E é nóis, deixa seu like.